Ele estava com sinomose. Eu fiz o diagnóstico na fase respiratória, bem no começo, e a gente já escolheu por entrar com o óleo de cannabis. E antes dele chegar, ele estava sem conseguir comer, tremendo, quase sem esperança. E 2 dias depois de começar com o óleo da cannabis medicinal, ele levantou, comeu com vontade, que já não é uma coisa normal para ele, que tem um apetite seletivo. E hoje ele não tem nenhuma sequela. E isso não é um milagre. Isso é ciência com alma. E o que eu quero agora é te explicar o porquê. Eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou médica veterinária e hoje eu quero falar sobre uma doença que ainda parte muitos corações, assim como o meu também, mas que também me ensinou qual é o poder do cuidado consciente. E hoje eu quero te contar o que eu aprendi nesses anos, mais de 10, quase 15 anos tratando cães com sinomose, que é uma doença que já me fez duvidar, errar, chorar e também acreditar ainda mais na força da natureza. A sinomose, ela parece leve no começo, uma secreção, febrinha, gripe, né? Mas começa como gripe. E o resultado ali pra frente pode ser devastador. E o mais importante, dá pra agir antes que isso tudo aconteça. Mas eu já usei praticamente de tudo num tratamento convencional, né? O que ele oferece. E hoje eu quero te contar o que realmente funciona e o porquê. Ó, eu gravei um vídeo sobre a sinomose aqui no canal, falando sobre tratamento, principalmente toda a parte de alopatia, o que eu já usei, o que funciona, o que deve e o que não deve usar. E sobre isso, eu vou deixar esse vídeo disponível para você assistir no final desse vídeo aqui. Mas vem comigo até o final para você entender o que eu tenho para oferecer e como realmente funciona. Então vamos lá. O que é a sinomose, né? E por que ela é tão cruel? Ele é um vírus parecido com o vírus do sarampo. Ele ataca o sistema nervoso e respiratório e às vezes até o sistema digestivo. E ele é mais assustador que muitos cães não mostram os sintomas até ele chegar no cérebro, quando ele já começa a ter um déficit motor, dificuldade de andar, fica batendo aquela, né, pescocinho assim, às vezes até convulsão. Nem todos os pets passam pela fase respiratória, ou às vezes ela é negligenciada porque só parece com uma gripe. Então, a sinomose, ela é causada por esse vírus que é altamente contagioso, que afeta o sistema respiratório e digestivo e, nos casos mais graves, o sistema nervoso central, e é a maior parte dos casos. E é aí que mora o perigo. Então, quando esse vírus ele chega no cérebro, os sintomas, eles geralmente são devastadores. O que pouca gente fala é que nessa fase de tratamento, não é só controlar sintomas. A gente precisa proteger o cérebro, reduzir a inflamação, restaurar o equilíbrio do corpo. Por isso a cannabis medicinal ela veio como um divisor de águas no suporte desse tratamento. E durante muito tempo eu tratava a sinomose só com os recursos convencionais. E eu fiz esse vídeo falando sobre esses e eu vou deixar ele disponível aqui no final para você assistir. Mas acompanha comigo aqui o tratamento com a cannabis medicinal para você depois fazer a base desse tratamento, comparar a base desse tratamento com o vídeo que já está disponível. Então vamos lá. Quando eu comecei a usar a cannabis medicinal, em 2018, eu vi cães voltarem a andar, a correr, a brincar. E ela atua no sistema endocannabinoide, que é uma rede, né, que todos nós, humanos, temos e os nossos pets também têm, e que protege o cérebro, reduz convulsão, ajuda o corpo a voltar ao equilíbrio. É isso que o sistema endocannabinoide faz. E é isso que a cannabis faz no corpo. Ela traz o equilíbrio. Então, ela atua diretamente nesse sistema endocannabinoide, que é um sistema que todos nós temos, que é responsável por regular funções que são essenciais, como dor, inflamação, imunidade, equilíbrio neurológico. Durante a sinomose, o corpo do cão, ele entra numa inflamação que é extrema. O cérebro, que é o órgão mais afetado, né? A cannabis medicinal, ela tem um poder muito amplo, mas aqui os principais. Ela protege os neurônios, então ela faz uma neuroproteção. Ela reduz a inflamação de uma forma sistêmica. Ela modula a resposta do sistema imunológico. Ela equilibra o sistema nervoso central e ela restaura apetite
e sono, além da sensação de bem-estar. Muitos estudos ainda mostram que o CBD e o THC em doses terapêuticas, não isoladamente, mas atuam como antioxidantes e protetores neurais, que reduz essa excitabilidade elétrica do cérebro, o que explica o controle das convulsões e das mioclonias, né, daqueles espasmos neurológicos, que é aquele tique, né, da sinomose. Clinicamente, eu vejo os pets com sinomose voltarem a andar, a comer, a brincar em poucos dias, a ter um sono de qualidade, a reduzir tremor, e logo após iniciar o uso da cannabis muitas vezes. E é uma medicina que devolve a dignidade e, inclusive, a esperança. Quando a gente está falando de alimentação, né, eu trago a alimentação bioapropriada, que é o que o corpo precisa para reagir. Porque junto com a cannabis veio esse outro despertar, que é a alimentação. Nenhum tratamento pode ser completo se o corpo não tem uma energia que é vital para se regenerar. E a ração, que é ultraprocessada, ela intoxica, inflama, rouba essa vitalidade. Exatamente o oposto do que o corpo precisa para se curar. E quando nós respeitamos a biologia do cão, nós damos a ele a chance real de viver com dignidade. Nenhum tratamento funciona bem num corpo oxidado. Quando eu tô falando ração, eu também incluo outros carboidratos. Eu tô falando de pão, de arroz, de milho, tá? Eu tô falando de outros carboidratos em geral. E o que mais intoxica é aquilo que o pet come todos os dias. E geralmente é uma ração ultraprocessada, arroz, batata. Mas da maioria das fontes de inflamação crônica vem desses carboidratos. E há estudos que mostram melhora de convulsão em cães apenas com a mudança da alimentação para natural bioapropriada, tá? Sem carboidrato. Essa alimentação bioapropriada, ela vai devolver a força que regenera o intestino. Ela melhora a absorção de nutrientes, fortalece o sistema imunológico e ela é a base para qualquer cura que é real. Assim como na gente, a alimentação também é. E a sinomose, ela não é vencida só com remédio. Ela é vencida com corpos nutridos, com cérebros protegidos, além do amor, né? E da ciência. Então, tem um novo olhar sobre essa prevenção também, que a prevenção não é só vacinar. Óbvio que a vacina é muito importante. Não tô aqui para falar que não é. Mas fortalecer o corpo também é respeitar o tempo, o sistema imune, não sobrecarregar com esses protocolos automáticos. Vacina tem hora certa. O corpo é forte, ele responde melhor a ela quando ele está saudável. E hoje, cada paciente com sinomose que eu atendo, lembra que cura não é uma fórmula, é uma ciência. E quando a gente une essa ciência, natureza, amor, a vida ela encontra um caminho de volta. E é isso que a cannabis medicinal e a alimentação bioapropriada tem para oferecer. E se você quer entender mais sobre o uso da cannabis medicinal e da alimentação bioapropriada e como isso pode ajudar o seu cão, você pode me chamar no direct para eu te explicar melhor como isso tudo pode funcionar para vocês. Você pode clicar no link da descrição desse vídeo ou no link da bio, depende da plataforma que você está. E eu tenho certeza que vocês vão entender e ficar muito satisfeitos com o que é possível quando a gente está falando de cannabis medicinal, de sinomose e de alimentação bioapropriada. Isso é vida nova, é vida aos anos. Então, a cannabis medicinal e a nutrição bioapropriada, elas não são mais alternativas. Elas são um caminho de volta para o equilíbrio. E se você está passando isso com o seu pet, você pode saber que a cura começa na natureza.